Illustrator Design e hoje a gente vai fazer essa imagem aqui sem baixar nem nada em banco de imagem. A gente vai criar tudo do zero aqui no Photoshop, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para começar é criar o nosso xadrez. Eu vou usar o Illustrator para isso, você pode fazer direto no Photoshop, mas eu prefiro o Illustrator para esses momentos, tá? Eu vou dar um clique aqui e eu vou criar um quadrado de 100 pixels por 100 pixels. Depois a gente vai ajustar isso certinho. E eu vou deixar ele aqui, vou tirar a cor branca, vou deixar ele aqui na cor preta, certo? E eu vou alinhar ele no canto da minha tela. Eu vou vir aqui em propriedades. Se eu falar o nome de alguma janela e não aparecer, é só você vir aqui em janela e procurar o nome que eu tô falando, tá? Então aqui propriedades, eu vou alinhar aqui à esquerda, eu vou alinhar aqui ao topo. E eu vou segurar Option ou Alt no seu Windows e vou arrastar aqui até dar esse lockzinho. E eu vou pintar aqui de branco, um cinza clarinho, vai ser 100% branco, tá? Então aqui a gente tem o início do nosso xadrez, né, do nosso background. E agora a gente precisa repetir isso por toda a nossa tela. Tem algumas formas de fazer isso, você pode segurar Option e segurando o Shift, arrastar para o lado e depois repetir o Command D, que ele vai fazer essa gradezinha, ele vai repetir a última ação, e aí você pode selecionar tudo, fazer aqui para baixo e dar um Command D, e ele vai repetir também, mas ele não vai fazer o xadrez, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui e a gente vai deixar essa fileirinha, tá? Eu vou dar um Ctrl G para agrupar, e eu vou vir aqui em Objeto, Repetir, Grade, e aí ele vai criar esse padrãozinho aqui pra mim, ó. Ele criou esse padrão enorme, não sei por que veio pra cá. Vou diminuir, tá? E a gente vai mexer agora nas configurações dessa grade. Dá pra você fazer isso no Photoshop? Dá, mas eu acho o Illustrator uma ferramenta melhor pra isso. Então, se você puder, faça no Illustrator. Eu vou vir aqui em Propriedades, que são essas ferramentinhas aqui, e eu vou mexer no meu padrão. Aqui a distância entre os elementos, eu vou deixar aqui em 0. E aqui também eu vou deixar em 0, porque eu quero que fique tudo junto. Só que eu quero que fique alternado, eu não quero que fique assim. Então eu vou vir aqui em virar linha, e a gente acabou de criar o nosso xadrez. Eu só preciso arrastar pra cá, e a gente tem o nosso xadrezinho, tudo bom? Completando aqui a nossa linha. Não precisa ficar exatamente perfeito, eu posso trazer pra cá, ó. E trazer pra cá, e tá tudo bem. Vai funcionar como eu quero. Então, eu vou clicar aqui, eu posso vir aqui a objeto, expandir, e a gente vai perder essas propriedades de padrão, ele praticamente virou uma imagem. Eu vou dar um Command C ou Ctrl C, vou dar um Command V e vou colar aqui na minha tela, certo? E a gente vai mexer para a gente conseguir esse efeito aqui de perspectiva. Eu vou dar um Command T ou Ctrl T e clicar com o botão direito. Aqui a gente tem algumas ferramentas e que a gente pode brincar, a gente pode mexer com a perspectiva aqui, pode mexer com a perspectiva aqui, pode vir aqui em distorcer e mexer assim. Então tem muitas coisas que dá pra gente fazer, e dá pra fazer vários efeitos legais por aqui. Então a gente vai no Command T, clicar com o botão direito em perspectiva e eu vou mexer nessa perspectiva aqui, certo? E aí você deixa de acordo com a sua preferência, eu posso trazer pra cá, pra vir até o final, e eu vou clicar com o botão direito de novo, e a gente vai vir aqui em redimensionar, e eu vou puxar aqui pro centro, tá? Vou vir aqui em perspectiva de novo, e vou fazer assim. E aí você vai mexendo de acordo com a sua preferência. Outra coisa que você pode fazer também é simplesmente puxar aqui para baixo, para ficar aqui no centro, e você pode mexer como você quiser, como você achar que fica mais interessante, não precisa fazer exatamente como eu estou fazendo. Deixei aqui centralizado, a gente vai criar um fundo sólido, e eu vou deixar na cor preta. E aqui a gente já tem esse nosso campozinho aqui, ó. Agora eu quero que ele meio que desapareça, tem várias formas de fazer isso, eu posso fazer isso usando os níveis, ou eu posso fazer isso usando um pincel que vai ter a mesma cor do meu fundo. Então aumenta aqui o meu pincel, usando a tecla de fechar colchetes, e eu dou uns cliques aqui, ó, até não dá mais para eu ver o final, olha só. E a gente acabou criando esse efeito aqui de profundidade super legal. Aqui você pode colocar o seu texto. Eu vou dar um clique aqui, vou escrever o mesmo texto que eu usei. Pode escolher uma tipografia
de sua preferência, deixar como você quiser. Uma coisa que eu fiz foi isso aqui, ó, distorcer a tipografia para dar esse efeito. Aqui eu usei a Montserrat. Você pode usar uma tipografia que seja mais adequada. Pode ser essa também. Enfim, escolhe a tipografia que você quiser, que você achar que se encaixa. Aqui eu pintei de vermelho. Porque, né, tem tudo a ver. Vou deixar um vermelho mais escuro. Por enquanto tá aí. E agora a gente vai fazer as texturas, ó. Se você for ver, a gente tem um ruído aqui bem grosseiro, a gente tem esse efeito aqui, e tudo isso eu fiz sem baixar nenhuma textura, tá? Eu fiz tudo do zero aqui no Photoshop, usando as ferramentas que o próprio Photoshop dá pra gente. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente vai criar uma camada neutra, que é uma camada que a gente vai... Eu cliquei aqui para criar uma nova camada nesse maisinho. A gente vai em editar, preencher, e a gente vai criar uma camada com 50% de cinza, que é uma camada neutra, que eu vou converter agora, clicando com o botão direito, converter objeto inteligente, e a gente vai aplicar um efeito nela, e depois a gente vai colocar sobre a nossa imagem. Agora eu vou vir aqui em filtro, renderização e fibras. E aí o Photoshop vai criar isso aqui pra mim. Isso aqui também é muito legal pra você criar efeito de chuva, enfim, dá pra fazer muita coisa. E as pessoas não usam tanto. Você pode clicar aqui em tornar aleatório e ir brincando. E brincar com a variação, se você quer mais denso, se você quer mais cortado, se você quer essa coisa mais contínua. Aqui fica mais suave, aqui vai ficando mais forte. Você escolhe o que você achar melhor. E aqui na intensidade também, as linhas mais precisas. E aqui fica um pouco mais avulso. Eu vou deixar assim, vou dar um ok. E aqui a gente renderizou uma textura, a gente basicamente criou uma textura só usando o Photoshop. E agora a gente vai misturar essa imagem com a nossa imagem de fundo. Eu vou vir aqui nos modos de mesclagem e vou clicar em sobrepor. Você pode vir aqui na opacidade, diminuir ou aumentar a opacidade, como você preferir, à medida que você quer que fique o efeito. Então dá esse efeito como se tivesse um buraco, como se estivesse se desfazendo, né? Que é algo muito legal. E aí eu achei que cabia um ruído. Ruído é sempre bom, gosto de ruído. E você vê que aqui a parte das fibras também ficou no texto. Se você não quiser que fique, você pode criar uma camada, uma máscara de camada, ou colocar o texto em cima. Eu gosto de colocar por cima de tudo, porque eu acho que unifica o que a gente está criando, né? Então eu vou fazer o mesmo procedimento para criar uma textura nova. Vou criar aqui uma camada sem nada, vou vir em editar, vou preencher com 50% de cinza. E tá aqui a nossa camada, vou deixar aqui por cima. Vou converter em objeto inteligente. E a gente vai vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. E aqui você coloca o ruído que você quiser. Eu gosto de deixar bem intenso e monocromático. Normalmente são essas as características que eu procuro. Então eu vou dar um ok. Só que aí aqui, ó, como eu coloquei em luz indireta, no preto, o ruído não está aparecendo, ele está aparecendo só nas partes claras, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar essa imagem mais escura para que o ruído apareça também na parte preta, que é o que eu quero. Só que aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou voltar aqui a minha camada para normal, certo? E eu vou deixar ela escura. Eu vou dar um Command L e eu vou escurecer a minha camada, certo? Tô aqui tirando, arrastando aqui os brancos. Vou aumentar um pouco o contraste aqui. Mas, no geral, eu estou escurecendo a minha camada. Então, a minha camada que estava assim, agora tá assim, certo? E eu vou mudar também o modo de mesclagem, para um modo de mesclagem que atinja também os pretos, que é o que eu quero aqui. Então, eu vou colocar em divisão, clarear, divisão. Vou colocar em divisão. Eu vou diminuir um pouco a opacidade, porque tá muito intenso, porque eu quero só um pouco de ruído. E assim ficou. Aí eu consegui colocar o ruído aqui na parte escura, tá? E falta mais uma textura, que é essa daqui, que eu também criei aqui no Photoshop, cheia de ruído, cheia de coisa, e eu fiz exatamente o mesmo procedimento. A gente vai criar uma nova camada, vou colocar aqui em cima de tudo, eu vou vir em editar, preencher, 50% de cinza, converter objeto inteligente, e a gente vai colocar de novo renderização, fibras. Vou dar um ok, porque não interessa. E a gente vai colocar de novo ruído. Então a gente vai em filtro, ruído, adicionar ruído. Deixar um pouco menos intenso, porque já tá bem interessante. E agora a gente vai vir aqui em filtro,
distorção, ondas. E aqui a gente vai mexer, vai fazer como o seu coração mandar. Aqui tá próximo do que eu fiz da outra vez, né? Deve ter salvado as informações. Então aqui eu deixei quadrado, você pode deixar triangular, essa forma mais ondulada, que vai interferir aí como tá na sua textura. Você pode brincar. Eu vou tentar aqui deixar o menos definido possível, eu não quero que fique definido. E você pode também clicar aqui em tornar aleatório, que ele vai brincar um pouquinho com os valores, tá? Então, vou dar um OK. E tá aqui a minha textura. Se você quiser fazer exatamente essa textura, eu vou te mostrar aqui quais foram os valores. Foram esses aqui, ó. 591, 163, 164, 252, 1 e 1 no quadrado. Se você quiser copiar exatamente esse. Eu quis fazer um diferentezinho, então a gente vem pra cá. E aí aqui a gente vai buscar um modo de mesclagem. Eu gostei de sobrepor, achei que ficou interessante. Vou diminuir um pouco a opacidade, que tá muito intenso. E é basicamente isso. A gente criou uma imagem totalmente do zero, sem usar absolutamente nenhum asset do FreePic, de qualquer banco de imagem da Envato, de nada. Porque se você sabe se virar no Photoshop, se você conhece as ferramentas do Photoshop, você consegue criar as coisas do zero. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, tem esse outro vídeo aqui para você assistir. E até a próxima.